Olá, pessoal, e vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes de começarmos aí o nosso bate-papo de hoje, quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram, no @Momento do Campo, e também lembrar, né, gente, que também estamos no Spotify. E agora quero falar um pouquinho sobre a nossa parceira aqui do podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso, oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades. Tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E agora vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Comigo está Cláudio Luiz Machado de Oliveira, que é médico veterinário e proprietário, diretor, né, da Nutrifrigo. Cláudio aí que eu já gravei com ele algumas vezes lá no passado, lá no frigorífico. Cláudio, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui no podcast Momento do Campo. Prazer é meu, Meridiano. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Olha só, e hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos começar falando um pouquinho do trabalho desse frigorífico que está completando daqui a pouco, né? 22 anos em Primavera do Leste. E aproveitando também a presença do Cláudio, que entende muito desse assunto, vamos falar um pouco desse momento aí, desse assunto que está sendo bastante abordado, que é essa questão aí do tarifaço, da taxação aí, que deverá dar início aí a partir do dia 1º de agosto. Vamos falar um pouquinho desse assunto que está bastante polêmico ultimamente. Então, vamos começar aí nossa conversa interessante aí, Cláudio. Eu queria, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do Cláudio, um pouquinho mais de Nutrifrigo, queria que você contasse um pouquinho, né, da sua história, para a gente saber um pouquinho mais de vocês. Olha só, a minha história começou em 95 aqui, e a do frigorífico começou em 2004. Né? Desde lá nós nos conhecemos, né? Você já fizemos muita matéria lá, e de lá para cá nós fomos evoluindo com a unidade industrial. Ano que vem agora vamos completar 22 anos em fevereiro, e estamos aí atuando nesse segmento tão irregular, né? Vamos falar assim, que está nesse momento aí passando por uma situação difícil, como outros, né, do agronegócio, numa expectativa, ansiosos para ver o que vai ser definido nessa situação. Nós aqui continuamos trabalhando, ampliamos a unidade industrial, estamos atendendo hoje 14 municípios da região circunvizinhas, né? Atuando fortemente no bovino e suíno. E continuamos também credenciados a matar ovinos. Estamos no momento agora de expectativa, aguardando a definição final por parte do município na contratação do médico veterinário para que nós possamos implantar o Sistema Brasileiro de Inspeção, que é o SISB, o que vai nos autorizar a fazer vendas para outras unidades da federação, ou seja, ir para outros estados com a mercadoria do Mato Grosso. Mato Grosso sofre muito hoje, porque tem poucas unidades que podem mandar para fora. Somente unidades com a graduação CIF, classificação CIF, pode mandar para fora do estado. Com essa nova classificação, que é o SISB, né, as unidades que tiverem essa nova classificação poderá vender para as unidades da federação. Nós estamos aí já numa luta já bem longa já para tentar viabilizar, e a prefeitura buscando o apoio da prefeitura, que tem se mostrado positiva, fazendo, mas é muito burocrático o processo, né? Mas estamos aí bem
assim, numa expectativa positiva de que em breve isso já está sendo resolvido aqui pelo município de Primavera. O prefeito tem se dedicado a resolver isso daí e acredito que a equipe dele vai fazer isso rodar. E ao mesmo tempo, a Nutrifrigo também pensando num passo mais na frente, também está para, juntamente num novo processo, para também implantar a primeira unidade de desossa e beneficiamento de carnes de Primavera. Seremos também pioneiros nesse processo a nível industrial. E aí nossa intenção é chegar na mesa do cliente, na mesa do consumidor, com um produto quase pronto. Fragmentações menores, né, que são as bandejas, o self-service, direto ali. Vamos falar assim, né? E atender de uma forma melhor, longe daquilo que nós pegamos, né? Quando nós iniciamos aqui, estava um momento bem difícil. A unidade frigorífica estava fechada. Então, nós conseguimos aí, junto, claro, com a equipe de trabalho, com uma boa equipe lá dentro, fazer com que fosse evoluindo os processos. E a nossa capacidade de abate ampliou bastante, né? Nós estamos bem posicionados, melhor posicionado, quer dizer, né? Para poder fazer o abate e atender a nossa região. A gente consegue atender, com certeza, a nossa região. E nesses 21 anos e meio, indo para 22 anos, fizemos aí muitos amigos, muitos parceiros, que a gente agradece também, né? Ficamos aí sempre tentando fazer o nosso melhor. Sofrendo muito hoje com mão de obra, né? Mas estamos aí. Você falando ali, eu falo que passa um filme, né, Cláudio? Porque na época que o Momento do Campo era em formato de TV, nós fizemos... eu acho que 2 vezes, né? Uma vez até foi a Selma Ramos, depois eu mesma fui fazer uma reportagem lá dentro do funcionamento mesmo. Acho que foram até 3 do funcionamento do frigorífico. É muito bacana, sempre com uma equipe ali muito profissional, com todos os cuidados, né, de sanitários, enfim. É muito bacana isso, né? Os cuidados sanitários aumentaram muito, as exigências sanitárias aumentaram muito. Aquela unidade que nós começamos, ela é completamente diferente hoje, né? Ela se transformou. A equipe que nós começamos com 22 funcionários, hoje nós estamos com quase 100 funcionários. Olha só. Né? E estamos aí pleiteando uma situação que deve talvez chegar até a dobrar essa quantidade de colaboradores, né? Para atender muito maior. Primavera é uma cidade que eu falo muito o seguinte, em Primavera você correndo, você já fica para trás. Então você tem que quase que voar para alcançar o que estão aqui. Que é muito dinâmica, muito empreendedora. As pessoas pensam lá longe, não pensam no agora, pensam lá na frente. Então, para você conseguir se manter competitivo aqui, você tem que estar correndo. Não pode ficar parado, né? Não pode esperar e nem andar devagar. Então, a unidade fez, sim, seus investimentos. Passamos nesses 22 anos aí muitas situações adversas, né? Situações também positivas. E... nesse segmento, a gente somos um sobrevivente. Estamos aí, estamos lutando ainda, querendo ampliar, acreditando que pode ser melhorado, né? Tá? E acreditando na região, acreditando na Primavera. A Primavera tem produtores que têm uma consciência diferenciada, produzem, além de produzir muito, produzem bem e produzem coisa com qualidade. Então, hoje, nós passamos aí, a Nutrifrigo tem essa imagem, principalmente fora, né? De ter um produto diferenciado que os outros não têm, né? Por quê? São os nossos produtores daqui que entregam matéria-prima de muito boa qualidade e nós, dentro dessa cadeia, somos um elo, né? Fazemos um processo, pegamos vivo para colocar dentro de gôndolas e tentamos fazer o nosso melhor com a equipe, claro. A equipe nos ajuda muito, sem ela não tem como evoluir. E também constante formato de evolução. Não tem como parar. A indústria é isso. Ela não para, né? Ela é dinâmica, ela tem que estar se transformando dia a dia. Você comentou que vocês têm mais ou menos 14 municípios que são clientes. Nós atendemos hoje as regiões circunvizinhas. São 6 rotas, né? Que vamos aqui no sul do estado. De Cuiabá para baixo nós atendemos, né? Uma grande fatia, esses 14 municípios, né? Que inclui aqui Rondonópolis, Poxoréu, Campo Verde, Jaciara, Jucimeira, São Pedro, Chapada, Cuiabá, Paranatinga, Santo Antônio e Barra do Garça. E além de Primavera, que é a nossa casa, né? Certo? Então aqui maior volume fica por aqui. Até porque a gente foca mais aqui, né? A Primavera tem um foco, toda a nossa situação para atender e a demanda daqui é uma demanda maior. O consumo per capita é maior. Então a gente foca aqui, mas sem deixar de atender, né? Nós temos
Rondonópolis tem uma população maior. Então, essas cidades que têm uma população maior, ela tem uma demanda maior, né? Tá? Mas nem tanto para a gente tenta não. Nós focamos mais ou prioritariamente primavera, né? É a nossa casa. Tá certo? E vamos dizer assim, a matéria-prima, ela é mais também da nossa região? A maioria da nossa matéria-prima, ela é pega aqui em primavera. Porém, nós temos os municípios circunvizinhos, né? Como eu disse, Poxoréu, nós pegamos de Rondonópolis, nós compramos de Dom Aquino, Jaciara, Campo Verde, Paranatinga. É muito dinâmico. Até tem umas cidades que nós não atendemos, mas nós compramos muito gado de lá. Então, São Joaquim, né? Chavantina. A gente compra gado que desse tem pessoal, muito também, né? Que tem muita produção. Então, nós somos uma forma deles desovarem, né? Colocar esse material. E aí nós estamos buscando essa classificação CISB para conseguir levar esse material para o resto do país, para outras unidades que não tem. Principalmente esse canal que a gente vê aqui, um canal muito forte, que é Goiânia, Brasília, né? Nordeste, muito forte. E o segmento que tem nos surpreendido muito é o segmento do suíno. A cadeia do suíno tá nos surpreendendo e tem uma demanda grande. E tem a cadeia do ovino que quer se desenvolver aí. Inclusive fizemos um dia de campo agora, há pouco tempo atrás, com o apoio da prefeitura e de alguns produtores aqui, para fazer um núcleo de produção em primavera. Já temos o cliente consumidor pedindo matéria-prima, nós não temos nem material para entregar. Olha só. Então, acredito que vai ser um bom caminho ou uma opção para pequenos e médios produtores produzirem, quem tem muita chácara aqui ao redor, né? Então, no decorrer, vai se informando, né, com as lojas veterinárias, que nós estamos trabalhando para poder fazer uma cadeia do ovino, né? Para tornar o ovino uma fonte de renda efetiva para esses pequenos e médios produtores, né? Os grandes fazem projetos próprios e também nós estamos aí para colaborar no processo. Olha só que interessante mesmo, né? E o carneiro, mãe, nós gostamos de carne, proteína animal, né? Então, o consumo de carne na nossa região, ela é maior que a média, normalmente da média nacional. Se você for colocar primavera, tem um consumo que é maior. E é um produto que é aceito por todos, né? É verdade. É raridade você encontrar pessoas que não comem carne. Então, é um produto muito bem aceito. E aqui, com essa mentalidade que o nosso produtor tem, produtor de primavera, da grande primavera, vamos falar assim, eu costumo chamar grande primavera, porque todas as cidades circunvizinhas tem gente de primavera por lá. E tem eles também trazendo tecnologias e forma de produção a melhor. Então, eles entregam produtos com qualidade, né? E aí, basta a gente trabalhar aquele produto para poder entregar. A linha de frigorífico, ela tem que ser vista assim como uma linha de desmontagem, né? Nós sempre olhamos uma cadeia do carro, você pega um pneu, um chassi, um motor, um banco, um farol, uma lataria e vai montando o carro. Nós somos ao contrário. Nós pegamos a vaca inteira, ou o boi inteiro, e desmontamos em pequenos pedaços. Interessante. Né? E trazemos isso para vocês. Então, quanto menos nós agredimos aquela matéria-prima, melhor nós vamos entregar para você. E quando eu falo em tecnologia da produção da região, é que eles trazem uma forma mais dinâmica e mais acelerada de produzir. E todo animal mais jovem, quanto mais jovem for produzido, a tendência dele é ter uma carne mais macia. Então, com isso, nós temos aqui na primavera casas de carnes especializadas, né? Para entregar carnes diferenciadas. E vende. E tem consumidor, né? Porque o primaverense, ele é exigente. Bastante. Ele é exigente. Ele quer matéria-prima de qualidade, briga, e ele vai para cima. E nós temos como missão atender. Tentar atendê-lo da melhor forma possível, né? Essa é a nossa missão. E atualmente as pessoas estão consumindo mais essa proteína, né? Bem então, mais, né? A questão do consumo da proteína, ela fica limitada a custo. A custo. Nós temos o desejo de consumo da população em si, ela é grande, mas ela se limita em custo. Com isso, outras proteínas estão ganhando espaço também, porque tem um custo pouco menor. Então, você está vendo a cadeia da ave crescendo muito, de aves. A cadeia do suíno crescendo também por causa de um custo menor. Custo, né? Do custo menor. Você vai comer um lanche hoje, você pega um catálogo de lanche hoje, o lanche mais barato é o que tem frango, não é? Tem frango. Então, todo mundo se força a comer o frango automaticamente, porque ele é mais barato, tem um custo mais acessível e tal. Você pega a carne, é um pouquinho mais caro, né? Mas o nosso consumidor de carne aqui, ele é ávido e ele cobra a qualidade, e ele quer isso.
E me diz uma coisa, qual que seria, você consegue contar pra gente qual é mais ou menos o volume de produção de vocês anualmente? Como que é ali na Nutrifrigo? Bem, a Nutrifrigo começou com uma demanda muito pequena. Nós tínhamos autonomia aí, eu estava falando, como nós temos 3 cadeias, bovino, suíno e carneiro, nós começamos, por exemplo, com a cadeia do suíno. Nós abatimos 30 animais por semana. Hoje nós estamos abatendo só para a grande região, fora o nosso parceiro, nós vamos ir para quase 700 cabeças por dia. Por semana, perdão, tá? Então multiplicou bastante, né? E eu tenho agora, nós assim que a gente adquirir essa certificação que nós estamos pleiteando do CISB, já estou com um cliente na porta do frigorífico esperando para dobrar a nossa produção, dobrar. Só está aguardando porque para sair para fora do estado eu preciso ter uma documentação, certificação do CISB, e estamos aguardando isso sair, né? Então, saindo isso daí eu já dobro a produção de suíno. Então, primavera, o consumo de primavera aumentou muito, porque as fazendas consomem muito forte. A população também, nossa população cresceu absurdamente. É absurdo assim, cresceu muito, né? Não vou falar absurdo, mas cresceu muito. Nós temos uma população de quê? Quando eu cheguei aqui, 30 mil habitantes. Hoje nós estamos falando em 80, 90 ou 100, né? Pleiteando algo a maior que isso daí. Então, esse pessoal come. Querem carne, proteína animal. E graças a Deus, eles comem carne. Senão a Nutrifrigo não estava aí. E é interessante, então, o CISB ele é um certificado, né? Que possibilita que vocês vendam o produto para outros estados. Vocês já estão com isso, então, desde 2023 em andamento? O CISB, existem 4 classificações sanitárias no país. Existe o municipal, chama SIM, o estadual, que é o CISE, que nós temos, e existia o federal, que era o CIF, que é quem fazia exportação. E o governo criou desde 2005, já existe a lei. Olha a dificuldade que é implantar uma lei. Desde 2005 já existe o CISB. Só que agora que está chegando em primavera, né? Alguns municípios já conseguiram, estão na nossa frente, né? Então nós temos frigorífico em Paranatinga com o CISB. Nós temos frigorífico em outros municípios próximos aqui já com o CISB. Só que existe uma legislação para ser feita. Então, primavera está correndo aí, um pouco atrasado, mas está correndo atrás. Está correndo atrás, né? Nós conversamos com o prefeito, nesse momento, o Sérgio, e ele se comprometeu a fazer isso andar, né? Mas é uma luta já de um prazo bem longo. E tendo essa certificação, nós podemos ir para outras federações. Eu não vou poder exportar, mas nós vamos poder vender para qualquer estado do Brasil. Isso amplia absurdamente. Nós vamos sair de um universo de 3.600.000 habitantes, que é o Mato Grosso aproximadamente, para um Brasil de 210 milhões. É uma abertura fantástica e nós precisamos fazer isso, ou vamos, infelizmente, sucumbir, porque quem não vai, como eu disse, aqui é muito dinâmico, não é só ficar, a gente vai ser atropelado. Então nós temos que correr para frente. Então a certificação CISB ela é fundamental para a ampliação da nossa cadeia, para nós também ajudarmos as cadeias, né, de produção, bovina, suína e ovina, a sair com o material do Mato Grosso. O Mato Grosso é um celeiro de produção, correto? Correto. Mas não tem consumidor. Nosso consumidor é Brasil, e o Brasil produz mais ainda para outros países. Então, nessa situação agora que está esse tarifaço aí, esse impedimento é o que está causando essa grande incerteza para essa situação para fora do país, né? Então, nós temos uma grande produção e precisamos mandar isso para fora. Tem um excedente. Esse excedente tem que ser vendido, né? Para onde? Para onde consomem. Nós não temos boca para comer tudo isso que a gente está produzindo. Tem que mandar para outro lugar, né? E aí, quando isso fica comprometido, né? Você tem uma dificuldade, a cadeia como um todo sofre, desde o produtor até o consumidor. Não, é exatamente isso que eu ia te perguntar. De que forma você acredita que, a partir de 1º de agosto, né? Que está essa questão dessa tarifa, né? De que forma que isso deve impactar aí esse setor da carne, vamos dizer assim, né? São muitos setores. O setor né? da carne, ele é muito sensível. Ele já impactou. Ele pode sofrer mais ainda. É o que pode acontecer. Essa insegurança e essa incerteza, o mercado da carne não está aí 2 situações que não pode acontecer. E quando acontece, ela causa um terremoto no sistema. Então, nós tivemos, com esse anúncio desse tarifaço, né, a perspectiva de produção
né, comprometida. Eu vou pegar um produto, o bovino, a cadeia da carne, ela não é uma cadeia, é uma cadeia que você planta ela há 2 anos atrás. Eu estou matando um novilho agora de 2 anos, 2 anos e meio, que ele foi produzido, né? E ele foi custeado em cima de uma programação financeira. Então você chega agora, eu tenho todo um custo travado naquele animal. Chega agora e fala que o valor final dele caiu, não vai pagar nenhum custo de produção, você mata a cadeia, né? Você cria dificuldades muito grandes para a cadeia. E com certeza, se esse tarifaço for implantado, a cadeia vai sofrer mais ainda, né? Porque, como eu disse, nós temos uma população ávida por consumir, mas ela é limitada, né? A produção brasileira é muito maior do que a população brasileira consegue consumir. Então, nós precisamos sair com esse material. O que dá um certo arrefecimento para isso daí, são que nós temos também outros parceiros fora da América do Norte. Ou seja, tem a China, tem os países da Arábia, a Índia produz, mas ela também tem produção própria, né? Mas nós temos diversos outros parceiros, até na América do Sul nós temos diversos parceiros, nós vendemos para outros parceiros aqui próximo, né? Chile e tal. Então o que acontece? Consegue desovar, mas vai vender por um preço menor. Então já foi impactada a cadeia já está sofrendo, já sofreu de imediato. No anúncio que teve ali, os preços despencaram, né? A gente só não sabe e não tem a certeza se isso vai ser repassado ao consumidor, porque existe uma cadeia do comércio que ele está ali no meio, né? Quem põe preço na gôndola mesmo é a cadeia dos mercados, dos supermercados, dos açougues que vão colocar esse preço lá. No produtor baixou, no frigorífico baixou, né? Então, agora, provavelmente, a gente vai ver isso aí acontecendo também nas gôndolas, se esse tarifaço se permanecer, né? O que é muito ruim para o segmento, com certeza. Vamos tentar explicar, Cláudia, acho que ninguém melhor do que você explicar nesse momento, o que foi que aconteceu, né? Quanto que era anteriormente a taxa, né, para exportação e agora como que deve ficar? A exportação brasileira, apesar de não ser um segmento da cadeia específica que eu trabalho, na cadeia não, do frigorífico Nutrifrigo, tá? Mas é dos grandes, mas ela sempre trabalhou em torno de 25% a 30% da produção nacional é exportada. No momento que esses 25% tem algum comprometimento de sair, ele tem que ser consumido dentro do mercado interno. E no momento que você tem uma sobretaxa, quer dizer, se ele está colocando 50%, vai aumentar o custo de taxa em 50%, o que deve elevar alguma coisa lá em termos de 20 e poucos por cento a mais no custo total dessa mercadoria lá no final. Consequentemente, o consumidor lá na ponta não vai querer pagar isso, vai buscar outros fornecedores que não tenham isso. Então vai buscar outros países que possam fornecer sem ter essa taxa maior. E aí o Brasil fica para trás. Então ele pode ir na Argentina, a Argentina exporta carne. Paraguai exporta carne. Então os nossos vizinhos vão conseguir, se eles conseguirem uma negociação melhor, colocar os produtos deles muito mais competitivos. O que a gente perde é competitividade. Vamos colocar lá um produto mais caro. Eles querem? Não. O mundo inteiro busca produtos mais baratos. Então isso atinge fortemente. Então, e todo esse excedente que estaria indo para fora, né, ele é jogado dentro do mercado interno. Num primeiro momento, o que nós vamos ter? Nós temos a queda de preço ao produtor, nós temos as unidades frigoríficas se ajustando para poder colocar os seus custos operacionais em dia, para poder ficarem de pé. E você tem, se a cadeia dos mercados também fizer a mesma coisa, um preço menor na gôndola. Com isso, de certa forma, a população em si vai ter um certo benefício num primeiro momento. Mas mata a cadeia de produção. Consequentemente, para o ano que vem, nas outras safras, vai diminuir a produção. Se diminuir a produção, só que o consumo nosso continua aumentando, por quê? Tem mais boca para alimentar ano que vem. Isso lá na frente vai dar como um preço maior, internamente. É assim que eu vejo. A outra situação, nesse momento, muitas cadeias que são afetadas, a cadeia da carne, né, está tentando se adequar de que forma? Diminuindo os abates. Mas aqueles compromissos, os contêineres que estão no mar para chegar, tudo isso vai ser afetado, o impacto é muito grande, porque são valores muito altos, né? Então, nós estamos aí nessa apreensão, né, aguardando, acreditando que o Brasil possa, os negociadores brasileiros possam encontrar um caminho, né,
e está surgindo sinais de que os Estados Unidos estão flexibilizando, estão conversando. Hoje mesmo saiu a situação do Japão, que estava com a tarifa de 25%, baixou para 15%. Então, a gente espera que o Brasil estava com 10%, né? Estava ótimo, estava dentro de um cenário que a gente iria tocar de boa. Mas agora com 50% não, com 50% impacta fortemente, né? Tá? Nós trabalhamos com perecível, é um material que você consegue guardar por um certo período. E depois? Vamos ficar eternamente guardado? Né? Não dá, né? Outras cadeias de produção, como a de frutas, vai sofrer muito forte, porque quem vai fazer como? Ele tem que sair para algum lugar. E estraga rápido, estraga, né? É perecível. Então, a carne, você vai conseguir congelar e guardar, mas custa, é energia. Quanto é o nosso custo de energia? Coloque isso em câmara fria, motores gigantes para poder tocar isso daí. Então, não tem jeito. É prejuízo, é problema, é triste esse momento, temos que aguardar, né? Torcendo para que a gente consiga, o corpo diplomático nosso, né? Consiga negociar melhor lá. E eu, particularmente, acredito muito que eles consigam, pelo menos, adiar o processo. Não implantar a partir desse início agora, em agosto, né? Com isso, daria um pouco mais de tempo para ajustar. Teríamos impacto da mesma forma, só que é mais fácil de se assimilar para reenquadrar os processos. Mas vai ser extremamente danoso à nossa economia. Isso é um fato, não tem o que negar. Além dessa questão dos custos de produção, você acredita que pode afetar também a parte de geração de empregos, dos empregos, enfim? Automaticamente. A cadeia, ela é um jogo de dominó. Se uma peça cai, isso vai em sequência. Uma consequência, É uma consequência. Então não tem como fugir disso. Se eu estou abatendo menos, eu vou precisar de menos gente. Ter que cortar os custos, vou ter que cortar os custos. Como é que eu corto o custo? Né? Então a câmara fria ela tem que ficar ligada o tempo inteiro. Então eu não consigo, com um animal ou com 10 animais, eu tenho que estar com ela ligada. Então eu não consigo tanta coisa. Vai na mão de obra, vai nos custos operacionais, né? Então isso afeta fortemente a cadeia, né? Como um todo, não tem como ser diferente. Além de determinadas situações, pode vir a ter um blackout total. Nós podemos ter falência, nós podemos ter aí pessoas realmente que investiram fortemente dentro de um planejamento, e esse planejamento não concluindo, vindo a ter prejuízo, ele para, ele fecha, ele desativa aquela unidade. Nós podemos ter unidade desativada, porque nós produzimos para atender outros países. Se não tiver isso, né? Então, acho que eu vejo como duas frentes. Essa frente trabalhando com os Estados Unidos para atenuar esse tarifaço, para diminuir aquela situação lá, e outra frente abrindo novos mercados, outros mercados, né? Para a gente conseguir encaixar esse mesmo produto em outros lugares. Como foi muito rápido essa decisão aqui agora, em 30 dias você não consegue fazer essa guinada, sair de um cliente para ir para outro, no volume que nós precisamos fazer. Então, talvez adiar isso para um período mais para frente, né? Aí a gente consegue atenuar um pouco mais o impacto que isso vai causar, trazendo um pouco mais de equilíbrio, né? Um pouco mais tirando dessa tamanha essa incerteza como está. Incerteza e insegurança. Quem que vai investir? Então, o comércio de gado não é que parou, mas diminuiu muito, arrefeceu. O comércio em si deu uma acalmada. Por quê? Está todo mundo aguardando. Puxando o freio de mão. Puxando o freio de mão. O que vai desenrolar? O que vai virar? Nós temos uma cadeia também, nós temos várias cadeias sendo atacadas. O próprio milho. Estou sabendo aí de situação de milho que comprou, como é que vai fazer isso? Como é que vai passar isso para frente? Você sente nos lugares, de repente, que você conversa, né, pelo meio que você está, a preocupação dos mais diversos segmentos, né? A preocupação é grande. E de todos. Não tem só um, é de todos. Então, nós vamos ficar menos competitivos. Nossos produtos, em alguns lugares, não vão ter espaço para entrar porque não vão conseguir concorrer com os demais. Isso é ruim. Isso é ruim. E nós somos como uma locomotiva, não tem como frear aqui do dia para a noite. Isso leva um tempo para frear e redirecionar esses produtos. E como eu te disse, tem alguns produtos que não tem como fazer isso, você não consegue guardar. Se você for guardar, o custo dele não compensa. Eu não sei exatamente como vai ser a cadeia de frutas. É isso que eu estou pensando. Mas eu vejo extremamente impactada, muito forte, né? Mas também acredito, Cláudio, né? Acredito que
o efeito dessa ação é muito mais danosa aos americanos do que ao brasileiro. Não digo muito mais, mas ela é tão danosa quanto. Em que sentido? Nós temos o suco de laranja. A participação do Brasil em suco de laranja nos Estados Unidos é imensa. No momento que você deixa de atender, eles vão buscar onde? E outra, que preço vai ficar o que tem lá? Os estoques dão por um tempo, e se não tiver? Né? Então, o café, o impacto do café nos Estados Unidos é imenso. Eles vão comprar café de quem? Então, por um lado, o Brasil tem sim elementos, tem cartas na mão para poder negociar. E negociar com firmeza. Vejo isso com certeza que eles podem fazer. E acho que nós temos pessoas habilidosas e o governo vai se dedicar a isso e tem que se dedicar. As cadeias estão se mobilizando para orientar o governo de forma correta, orientar quem nos representa, para fazer uma defesa com consistência e conseguir, na pior das hipóteses, atenuar, jogar um prazo maior para isso. E pensando em algo mais que seria melhor ainda, eles conseguirem uma negociação que nos coloque no jogo de novo. Porque da forma como está, vai impactar de forma muito dura para nós. É muito dura. Hoje nós estamos em 24 de julho, né? 24, amanhã 25? 7 dias, né? Isso, sexta-feira que vem já é dia 1º. Você acha que existe essa possibilidade de ter essa... né, de se adiar esse... Eu particularmente acredito, mas depende, claro, da ação da diplomacia brasileira em ir lá e apresentar e abrir. Que é algo que está nos causando uma certa insegurança mas nós estamos um pouco mais distante, né? Eu estou um pouco mais distante, não sei dizer. Mas acreditamos que eles têm que estar lá. As indústrias, a gente falando com pessoas de São Paulo, tudo mais, eles estão correndo atrás. Estão correndo atrás para negociar, para adiar isso um pouquinho mais para frente, se for o caso. Na pior das hipóteses, conseguir adiar. Outros países têm conseguido isso, por isso que eu estou acreditando nisso daí. Né? Só que esperançoso, né? Esperançoso. Tem que ter esperança, porque se entrar diretamente isso daí, vai ser... Se realmente permanecer, eu acredito que não. Eu torço para que não aconteça isso. Eu acho que todos nós torcemos, né? Porque de uma certa forma vai refletir geral, né? Vai refletir. E aí, por um lado, temos ganhos, às vezes, pensando em preço, pode diminuir o preço na gôndola dentro do país, mas por outro lado, nós temos uma cadeia sendo totalmente desestimulada, né? Tendo prejuízo. Isso não é bom, não é bom. Dinheiro faz girar dinheiro, senhores. O dinheiro gira dinheiro. Então, tem várias histórias que contam assim, o dinheiro quando circula, promove todos. Dinheiro parado não promove, né? Promove só alguns. Então, a circulação de mercadoria, de dinheiro, traz riqueza para nós. Então, para nós é interessante manter e essas aberturas como um todo. Vamos torcer realmente para que a gente consiga achar uma linha, um diálogo que agrade e que a gente consiga trazer ali um acordo que possa nos deixar numa situação mais confortável, né? Porque já temos insegurança demais no sistema. O agronegócio, ele vive de insegurança em insegurança, Sim. né? É chuva, é terra, é plano do governo que vai sair dinheiro, não vai sair dinheiro, vamos plantar, não vamos plantar, quando vamos plantar. Então, nós já vivemos num mundo bem inseguro, e mais isso aí, né? Não, e tanto pequenos produtores quanto grandes produtores passam por essas situações, né? Todos. Não dá para dizer que é uma determinada classe apenas, né? Não. Tá pegando todos, né? Talvez alguns não tenham ainda a percepção do que vai significar isso para ele. E realmente é um pouco mais difícil fazer uma análise maior, né? Mas, em resumo, o que nós torcemos para que aconteça? Para que o país, o governo consiga negociar bem, de preferência que faça um acordo que traga já um número definitivo para a gente poder trabalhar para nos deixarmos competitivos, né, nessa troca. Aquele número primeiro anunciado de 10% era uma tarifa que a gente entendia, né, e que já estava assimilada pela cadeia, que era passível de ser trabalhada, mas no momento que se multiplicou para maior e ainda correndo o risco de ser dobrada, porque existe também ainda, né,
o fomento de que isso pode ser ampliado, né? Dependendo do comportamento dos nossos representantes, né? Principalmente a área política. Falou muita bobagem, os caras têm a carta na mão. Sim. Ele pode dobrar para 100. O Brasil, apesar de ter essa influência na cadeia de colaborar com esses produtos lá, eles estão muito tempo na nossa frente, né? Então, o americano, a leitura dele é bem lá na frente, eles estão preparados, eles não fizeram isso sem ter preparo, eles estão fazendo isso com preparo, imagino eu, né? Então, acredito. eles estão fazendo porque eles podem, Uhum. né? Então, mas nós temos algumas cartas para poder negociar, nós temos algumas ferramentas que podem ser negociadas, né? O suco mesmo, o café, a carne, tudo é possível da gente poder negociar. Então, E como você falou, é uma esperança, a gente tem aí o prazozinho de uma semana aí para aguardar, mas se a gente pensasse num cenário ruim, que realmente isso se concretizasse a partir do dia 1º de agosto, qual que seriam as alternativas? Vamos dizer no caso da carne, a gente sabe que não é o caso da Nutrifrigo, mas de frigoríficos que exportam. Qual que seriam as alternativas daí a partir dessa data? A busca de outros mercados. Então aí, a minha esperança, que eu estou dizendo aí de acreditar de que possa ser atenuado isso daí, é porque com esse movimento, o Brasil se aproxima de outros países que não é de bom grado para os Estados Unidos. Então, quem é o nosso maior comprador de carne? China. China. Para os Estados Unidos, não é interessante isso? Rússia. Né? Então, outros países que compram de nós, porque a diplomacia está mais próxima, vão ampliar esses mercados. Não é isso? Sim. E aí eu não vejo como sendo benéfico para a economia americana isso. E eles são muito estrategistas. Então, eu imagino que a chance de nós conseguirmos um acordo, né, ou chegarmos a uma alíquota mais equilibrada, eu acredito agora, de imediato, numa prorrogação. Eu não acredito num acordo, porque ainda não temos elementos para fazer um acordo, mas numa prorrogação. E depois um acordo mais trabalhado, setor a setor, né, para conseguir uma situação mais equilibrada ali. Eu acredito nisso. Para os dois lados. E nesse tempo, temos que trabalhar. O que quer? Correr e abrir outros mercados. Se eu não consigo vender para você, eu vou tentar vender para o seu vizinho. Tem que achar o plano B, né? Tem que achar o plano B. Não tem como ser diferente. É interessante. Cláudio, realmente a gente sabe que não é o caso, né, da Nutrifrigo, mas é muito interessante o seu ponto de vista em falar, né, dessa forma, porque as pessoas que estão nos acompanhando entender um pouquinho, né, do que pode influenciar tudo isso a respeito desse tarifaço, né? Não é o universo da Nutrifrigo, mas afeta a cadeia que a Nutrifrigo está inserida. Então afeta o produtor, afeta nós. Um produtor que não tem o ressarcimento daquilo que ele trabalhou, afeta nós. Porque ele desestimula a cadeia, ele produz menos, e aí, num determinado momento, vai fazer falta para nós. Essa pressão de preço menor não leva o frigorífico, no caso específico da Nutrifrigo, que não trabalha com contrato, para nós é independente a questão de preço, não é o quanto eu te pago que é significativo para mim, é por quanto eu consigo vender. Então, nós somos uns repassadores de processo. Então, no momento que você chega com um produto a 10 e eu vou lá vendo a 12, tá bom. Se você chegar a 12, eu tenho que vender a 14. E se você baixar para 8, eu vou tentar vender a 10. Então, quer dizer, só que isso, você vender para uma pessoa que está ganhando menos, comprar de alguém que está tomando prejuízo, então isso é desestimulador. As pessoas não se sentem motivadas a produzir. E isso leva, né, consequentemente, a uma diminuição na produção, diminuição na oferta, que num outro momento vai levar à elevação de preço de novo. Por quê? Por falta de produção. Se eu estou vendendo um produto hoje que não compensa eu vender, eu paro. Se eu paro, ele vai ficar mais escasso. Se ele ficar mais escasso, o que vai acontecer? Vai aumentar o preço. É uma lógica. Num primeiro momento, nós temos, então, uma super oferta, mas num segundo momento, nós podemos ter uma escassez de oferta. E o estado do Mato Grosso vai ser severamente impactado, porque nós somos exportadores de tudo, nossa população é muito pequena. Nós estamos falando de 3.600.000 habitantes, para um país de 210 milhões de habitantes. Quer dizer, então nós somos aí
1,5%, 2% da população brasileira. Então é quase nada. E a exportação nos ajudava também a não deixar esse excedente, né? Então agora o mercado fica dependente do mercado interno e dos parceiros que já existem, né? Nós temos outros parceiros que, acredito eu também, que vão aumentar mais esse processo, né? Esse processo de consumo que às vezes comprava dos Estados Unidos, deixa de comprar dele e compra de nós. Então eu acredito fiamente que eles vão encontrar um caminho. Num primeiro momento, eu acredito, como eu disse, né? Num adiamento dessa tarifa, acredito muito nisso. E no segundo momento, no encontro do número que seja equilibrado, né? Para poder fazer frente e deixar-nos a nossa competitividade. Tem muita empresa americana aqui dentro, né? Os empresários americanos, já se tem notícias, eles também estão batendo lá, porque essa imposição, né? Ela vem cercada de, vamos pôr assim, de situações atípicas do segmento, né? Então ela tem ações políticas, a ação financeira talvez seja menor para eles, né? A própria balança comercial era favorável a eles, então se eu estou com uma balança favorável a mim, por que eu vou reclamar ainda? É sem sentido, né? Tá? Mas por isso que eu acredito que a gente possa conseguir. O que está agravando, o que está dificultando aí são comunicações, expressões sendo feitas por outras pessoas, falas, né? Que estão agravando esse processo de forma à toa, inoportuna, se colocando de uma forma errada e na hora errada, sem necessidade disso. Então é como a gente está ouvindo, ó, é acalmar, sentar, negociar de boa, somos parceiros, para a gente poder não sofrer esse impacto como um todo aí, né? Com certeza. E me diz uma coisa, Cláudio, para você o ideal, como você comentou aí da questão da tarifa Japão 15%, seria mais ou menos isso o ideal no caso da carne? Eu acredito que são, né, números que são passíveis de serem tratados aqui. Eu acho que o Brasil vai vir, vai tentar travar aquela mesma alíquota que foi pontuada primeiramente. Se vai conseguir, como eu disse, vai depender muito da habilidade dos nossos negociadores em pontuar, né? Sim. Em demonstrar o quanto eles também precisam da gente. Porque é assim que nós vamos colocar números na mesa, né? Colocar para o outro o quanto que nós somos importantes para eles, né? E ver se esse viés político sai dessa mesa. Tem esse elemento estranho à negociação, vamos falar assim, que é o elemento político, tá? Que é esse viés ideológico que não nos interessa. Para nós produtores, para nós cadeia da carne, de frigorífico, esse viés político para nós não tem o menor sentido. É uma questão realmente deles lá, poder fazer. O nosso viés é econômico, né? A nossa tratativa são de números, são de custos, são de operações que tem que se viabilizar e de saída, de demanda. Então, o mercado americano é muito grande, é uma população muito grande, então é um mercado importante. É o segundo, se eu não me engano, é o segundo maior comprador do Brasil, né? O primeiro é a China. Então, nós temos que manter esse mercado. Tem que manter, tem que ir para cima para não perder, para manter. É isso aí. Mas eles vão buscar em outros países. Eles têm, né? Eles têm a Austrália, eles têm muitos países para buscar. Tem Índia, tem muita gente que produz. Tá bom? Então nós também não podemos dar uma assim de arrogância e chegar lá, ó, você depende só de mim. Não acredito nisso. Achar que está podendo e quando vê... A cadeia entende a sua importância e de forma equilibrada, de forma bem pautada, colocar isso na mesa. Eu acredito realmente num equilíbrio e encontrar números dentro daquilo que estava sendo sugerido. Parece que era um número que já estava sendo aceito pelo país, né? Eu acredito nesse número. Não acredito na sustentação desse 50% e nem no agravamento, né? O agravamento seria algo realmente, se ele acontecer, é por algo puramente ideológico, político, não tem nada a ver com a cadeia. A cadeia está pontuando números reais ali, olha, existe um custo, existe isso aqui, nós chegamos competitivos, sua população precisa, nós também precisamos, né? Então negócios de mútuo lado, né? Tanto para ele quanto para nós, isso é positivo. E já a cadeia, no caso da Nutrifrigo, que é um mercado regional, né? Vamos falar no mercado local aqui. No primeiro momento, a população vai sentir o quê? Um arrefecimento de preço. Hoje, a carne comercializada já em primavera está bem, está em torno aí de
20%, de 10 a 20% mais barato. Como o mercado vai reagir a isso, a essa troca, isso não cabe a mim do frigorífico pontuar. Existe uma cadeia de comércio que vai pontuar aquilo lá. Sim. Mas já houve uma queda para o produtor, já houve uma queda para a indústria, né? E aí o mercado vai repassando isso conforme ele vai sentindo a necessidade ou a possibilidade, né? Mas isso vai chegar à população, com certeza vai chegar. De alguma forma De vai alguma chegar. forma vai chegar. Como eu disse, no primeiro momento, de uma forma boa, porque diminui o preço da carne, melhora, né? Uhum. Mas eu não acredito em diminuir na mesma proporção que diminui ao produtor. Desestimulando o produtor a longo prazo, médio e longo prazo, é pior para nós. Diminui o número de fornecedores, né? Nós tivemos isso na cadeia do suíno. Suíno aconteceu isso aqui. Nós tínhamos aqui na região de Primavera, ou Grande Primavera, falando de Primavera e Campo Verde, mais de 15 fornecedores. Hoje nós temos 4. Por quê? Porque todos os demais foram ficando pelo caminho. Porque o preço estava tão baixo que ele não conseguia competir. Somente o que tinham toda a cadeia dele pautada, ele plantava o próprio milho, né? Tinha então, toda a produção praticamente, toda a produção né? na mão, né? Ou então você tem aqui no caso de Primavera, você tem a IBF, né? Ela produz todo o alimento dela. Você tem a Buritis, que é o Gerbert, né? Ele produz todo o material dele. Tem tudo lá, né? Tudo lá, né? Então você tem aqui o Frederico Tanuri, que produz aqui também. Então ele busca, nós temos uma cadeia para fazer isso daí. Mas aqueles que dependiam menores, todos acabaram. Caramba. Então a cadeia, quando não tem estímulo, ela vai acabando, Uhum. né? E isso preocupa muito. A proteína animal, ela é muito bem aceita pela nossa população. O que eu disse no início é ótimo que a população coma carne, né? Mas se ela estiver inacessível, não adianta. Então, não é que a gente quer manter um preço em alta. A gente quer manter a cadeia em equilíbrio, que remunere aquilo que foi investido. Então, o produtor tem que ser remunerado dentro do espaço dele. A indústria faz um trabalho, é um processo. Vamos falar assim, é uma corrente. Então, nós vamos falar em elos. Você tem um elo da produção, ele tem um custo. Ele tem que ser ressarcido. Dali para frente tem um elo de produção, que é de transformação, é a indústria. Eu tenho que ter, senão eu desestimulo. E depois o comércio, para depois chegar no consumidor. E tem que ser um sistema ganha-ganha. A partir do momento que eu tenho um determinado valor sendo para mim, eu vou ganhar no volume produzido. Não, quanto mais eu vou produzir, mais eu ganho. Né? E multiplica. Quanto maior a produção, por incrível que pareça, a gente consegue um custo de produção menor. Eu consigo até colocar um produto mais em conta. O que está acontecendo agora? Se a gente vende menos, meu custo operacional não mudou. O que pode acontecer? Para mim equilibrar meu custo operacional, eu tenho que fazer o quê? Encolher meu corpo de trabalho. Então eu tenho que encolher investimento, eu tenho que encolher mão de obra, né? Eu tenho que tentar diminuir meu custo operacional. E aí pode vir um agravamento, que são as consequências, né? Em série, né? Vamos pôr nessa cadeia que pode acontecer. Que muito nos preocupa, né? E que estamos aí torcendo para que não aconteça. Com certeza, muito bom sentir você positivo, né? Isso é importante, que a gente seja otimista, né? Esperançoso, otimista, enfim. E até quero te agradecer pelo teu ponto de vista. Isso é muito importante, assim, de você falar um pouquinho disso tudo pra gente pelo seu ponto de vista, né? O que eu vejo o produtor está preocupado? Tá. Deve ficar preocupado? Sim. Né? Mas temos que acreditar, existem caminhos, se traçados adequadamente, pode nos manter na mesma linha que a gente vinha. Né? Então, como eu disse, o produtor não pode ser, nesse momento, penaliza fortemente o produtor, porque ele fez um investimento de longo prazo. As cadeias, se você vai, o supermercado vai perder alguma coisa? Não vai perder. Os açougues vai perder? Não, ele compra hoje para vender amanhã. Agora, e quem comprou há um ano atrás? Quem comprou o novilho para engordar? Quem produz, né? Quem produz. Ele fez um investimento lá, comprou comida, fez ração, trouxe, engordou. Na hora de entregar, o preço cai. Aí o preço cai 15%, 20%, vai cair mais. Entendeu? Então, isso que é a questão. Então, eu vejo, quando você fala otimismo, eu vejo sim com otimismo, porque essa cadeia, ela é muito competitiva, né?
E tem bons negociadores. Se o governo não tiver competência para isso, é só jogar na mão das associações, que eu tenho certeza que eles vão saber chegar lá e negociar. As próprias indústrias, as empresas estão lá negociando, conversando para atenuar isso aí de forma para poder continuarem no mercado, né? Você tem também do outro lado americano, você tem lá os compradores. Eles também querem produto, vão ficar sem nada na prateleira deles ou ficar com pouco produto? Se ficar com pouco produto, vai subir o preço. Isso vai levar à inflação interna. Inflação interna nos Estados Unidos, eu acho que não é bom para o governo. Então, eu acredito sim num equilíbrio nisso daí. Nesse primeiro momento, eles têm mais força, ou eles têm esse poder, eles estão pontuando isso. Não quer dizer que nós temos que aceitar, mas tem que saber negociar para poder chegar lá. Eu acredito numa recuperação, num equilíbrio nessa posição, em números que sejam passíveis de deixarem, né, nos proporcionarem sermos competitivos, né? Com isso a cadeia vai se regularizando, vai se ajustando para poder passar. Infelizmente, esse momento é agora. Todo mundo com o pé no freio. Todo mundo nessa incerteza, nessa insegurança, que é todo esse debate que vai virar. Não depende de nós, nós não temos ferramenta para isso. Isso está no outro patamar, está na diplomacia brasileira em poder fazer. Eu tenho que acreditar na diplomacia brasileira. Com certeza, né? Tem que acreditar que eles têm competência para isso daí, que eles façam o melhor possível, defendendo realmente, deixe ideologia do lado e brigue pelos produtores brasileiros. E eu estou vendo isso fortemente através de governadores, né? De senadores, né? Eu tive esse dia com um senador que esteve aqui na nossa cidade, nós estamos em cima, nós vamos bater em cima, né? Para poder fazer isso. Se não me engano, tem uma comissão agora de senadores que estão indo para os Estados Unidos para conversar lá. Então, vamos vencer. Eu acredito sim que a gente vai superar esse momento aí. Mais um aprendizado, com certeza. Com certeza. E o povo brasileiro é um povo batalhador que não desiste nunca, né? Então vamos acreditar, né? Ele é um povo que, meu Deus, sofre e não desiste, continua, é teimoso, né? Eu não sei se ia falar batalhador, é teimoso. Guerreiro, né? Ele é guerreiro. E o empreendedor, ele não é diferente, ele já está sofrendo, nós já estamos sofrendo muito nesse governo que está agora, nesse momento que está agora. Né? Independente de ideologia, nós já estamos sofrendo muito. Então, a gente produz e não recebe aquilo a contrapartida. Nós não temos essa contrapartida, né? Você faz essa insegurança. Nós estamos num jogo de insegurança jurídica absurda. Absurda. Legislação trabalhista sendo de novo, voltando a eras do passado, a situações, né? Todo mundo tem direito, menos o empreendedor. O empreendedor, ele tem o risco, tem que ter a coragem. Todos da cadeia ganham. Então, ganha o trabalhador, ganha o fornecedor de peça, ganha o comprador, ganha o consumidor e o empreendedor que colocou lá, ele não sabe. A gente inicia e termina o mês sem saber se nós vamos ganhar ou não. Você pega uma indústria, eu não sei se vocês conseguem ver, eu estava te colocando aquela situação de que o frigorífico é uma indústria de desmontagem, né? Se você olhar assim. Aliás, bem interessante essa forma que você pontuou. Forma de você visualizar como a gente tem que fazer, né? Tá? E você pega a questão da indústria também. Você inicia o mês, né? Quando você tem um negócio em si, você inicia já com dívida. A Nutrifrigo inicia com toda uma folha salarial, com energia que tem que tocar, com todos os compromissos já travados. No 5º dia útil do mês, o colaborador vai na alegria de receber. E a unidade tem que estar lá pronta para pagar. Sim. Então, quando nós pagamos todo mundo, o único que a gente não sabe direito se ganhou dinheiro somos nós. E você fala, como é que você empreende nisso? Porque nós somos loucos, né? Ou muito animados, corajosos, como você estava falando aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Porque se você for olhar determinados cenários, fala, não compensa fazer isso, né? Mas nós acreditamos, a cadeia da carne, nós estamos inseridos nela. Vamos falar assim, eu estou há pouco tempo, né? 22 anos na cadeia da carne é pouco. Né, para conhecimento, ainda mais dentro do universo que a gente está aqui, que é mais regional, né? E a gente vê muita coisa acontecendo, né? Nós trabalhamos um mês para a Nutrifrigo, é como se fosse um ano, às vezes, para outro segmento. É muito dinâmico. Então, a gente está ali, nós estamos desde o início do ano sofrendo.
sofrendo situações de demanda menor, de consumo menor, de preços menores, entendeu? De venda muito acirrada, né? Eu lembro aqui, quando a Nutrifrigo começou, né, aqui em Primavera, era nós e mais 2 frigoríficos que atendiam Primavera. Hoje, Primavera é atendida por 13 frigoríficos. 13. Você imagina isso? Olha só, nem eu sabia. Então, você não tem ideia do que é disputar dentro de Primavera. E só que é a nossa casa, o que nós temos que fazer? Temos que ir para cima, né? E lutar com todas as forças para superar. Então, é difícil, aumentou a concorrência dentro do mesmo nicho. Então, para manter a participação é muito difícil, né? Ser competitivo é muito difícil. Nós estamos no sul do estado. O maior preço dos produtos direto do campo estão aqui. Então, você vai ter a soja mais cara aqui, o milho mais caro aqui, o gado também é o mais caro do Mato Grosso, é aqui. A praça mais cara de gado e de grãos é Rondonópolis, certo? Por causa da logística. Primavera também, né? A diferença é só frete. Então nós temos um frete, um custo aqui maior do que alguns frigoríficos de fora. Só que nós temos que correr com eles e sermos competitivos. Só que a grande vantagem é que tudo que nós giramos em Primavera fica em Primavera. É aquilo do dinheiro girar. Do dinheiro fazer a volta. Então você coloca um dinheiro aqui e ele roda, né? Aqui dentro, então ele gera emprego aqui. Então, o que a Nutrifrigo proporciona para a região, né? Para me deixar, qual que é o legado dela? O que ela traz para cá? Ela não traz só produto, carne para você consumir, para o consumidor consumir. Então ela traz oportunidade de mão de obra. É um local de mão de obra direta. Oportunidade de mão de obra indireta porque ela fornece os mercados que tem que gerar. Açougueiro, atendentes, tem tudo que gerar. Então, nós temos quase 100 colaboradores diretos. Nós vamos gerar isso indiretamente, mais de 500 colaboradores em outros lugares, tá? Nós geramos serviço. Então, autopeças, mecânicas, uma vasta área de serviços que são prestados, papelaria, tudo é feito aqui. Tudo nós adquirimos aqui. Não tudo, mas a sua maioria, 90% é tudo aqui, né? Aquilo que não tem aqui, às vezes a gente consegue algum canal entrar de fora. Tá? Então nós geramos isso. Esse dinheiro que nós geramos para o produtor regional ou da grande Primavera, ele gasta onde? No mercado de Primavera. Então nós conversamos muito aí, falamos para até os próprios mercados, né? Para que incentive o mercado local. Com esse incentivo, o dinheiro gira mais na nossa região. Certeza. Isso é um efeito dominó. Sim. E é importante. Então, a Nutrifrigo, como outras indústrias aqui, nós temos várias também, trabalhando em outros segmentos, fazem a Primavera grande, né? E ficando cada vez maior. Isso é ótimo, né? Essas indústrias estão chegando e fomentando e gerando. Só que, por outro lado, nós sofremos muito a crise de mão de obra agora. Né? Então, nós vamos buscar mão de obra onde? Né? Há uma escassez danada. Então, cria moradia. Então, estava falando com o prefeito, precisamos de casa, homem, precisamos colocar lugar para o pessoal morar. Está aí essa demanda que está aqui regional, né? Vão incorporar no Pochorel? Não vão colocar. Um monte de trabalhadores fogem para lá. Por quê? Porque eu tenho um custo de moradia mais em conta, né? Morar num lugar um pouco mais barato, né? Só que Primavera está crescendo e muito bem fundamentada, né? E traz uma qualidade de vida diferenciada. Então, quando eu vim para a Primavera, não sabia que tinha feito um acerto desse, né? Então, eu sou grato à Primavera, a empresa é grata à Primavera, né? A população de Primavera, e vamos dar sempre o nosso melhor para cá. Não, claro, temos as outras cidades, levar a mesma qualidade também para os demais, para a nossa vizinhança, atender bem, né? Então, a Nutrifrigo tem essa missão de atender e estamos focados nisso, e essa é a nossa missão e vamos estar em cima disso, sempre. É isso aí, daqui a pouquinho até para fora do estado, né? Daqui a pouquinho, se Deus quiser, aí a prefeitura, o prefeito, o prefeito, né? Vamos, ele se comprometeu, eu tenho certeza que ele não vai faltar com a palavra dele, e nós vamos conseguir mandar a mercadoria da grande Primavera, vamos falar assim, né? E eu acho interessante ter esse polo de produção aqui. Estava conversando com o presidente da Alvinomate, o Cássio,
E ele falou, temos que transformar a Primavera num polo da ovinocultura. Sensacional. Conversando com o Fredinho, que é o presidente da Crismate, temos que transformar a Primavera num polo de suíno. Né? Então, quando você vê essas pessoas olhando para a Primavera com esse carinho todo, né? E para o agronegócio como um todo, né? Tá? Porque eles fomentam como um todo a cadeia. Nós estamos falando de 14 municípios que a Nutrifrigo atua diretamente, mas nós temos um polo muito maior que isso daqui. Nós temos cidades que a gente não atende, mas que está na grande região, né? Tá? Então, o crescimento é geral. Você vê o comércio crescendo, a população crescendo, rede hoteleira, rede de alimentação. Existe um crescimento para todos os segmentos. E é claro que quando acontece uma situação como essa daí do tarifaço, né? Ela impacta a todos. A todos. A todos. Então, devemos ter a preocupação, mas devemos também acreditar nesse nosso corpo de diplomacia aí que consiga fazer e reverter essa situação ao nosso favor. E eu acredito sim. Não falando só por falar, eu acredito sim, nós precisamos disso. Eu acho que isso vai acontecer, se Deus quiser. Amém, né? Amém. Cláudio, eu queria muito te agradecer. Foi muito bom ouvir, né, da forma que você pontuou. Pensamos bem, né? Acertamos, isso que eu quero dizer, quando pensamos no seu nome, em trazer aqui para falar um pouquinho desse assunto, que é um assunto do momento, né? Afinal, estamos aí há uma semana aí dessa questão aí, se vai realmente, né, teremos mesmo esse tarifaço. Então, muito obrigado por nos passar aí o seu ponto de vista, falar um pouquinho de Nutrifrigo e tirar um pouquinho do seu tempo, né, para estar aqui conosco. Então, realmente, muito obrigada, viu? Regiane, para mim é um prazer, sempre foi, e sempre será um prazer estar aqui, colaborar um pouco com um ponto de vista, né? Torcendo pelo lado otimista das coisas poder acontecer, que é o olhar, o empreendedor ele tem que pensar assim, sempre otimista que vai fazer, né? Eu agradeço o convite, estarei sempre à disposição. Você que é uma amiga de longo tempo, né? Há quanto tempo nós estamos aí Bastante, nesse segmento, né? Não, tá? O Momento do Campo, só para você ter uma ideia, foram 15 anos de TV. De TV. Aham. Então, olha, é tempo, né? E a gente já está 1 ano e meio com o podcast, então tá voando. E olha como é uma batalha, né? Você batalha todo dia, é uma batalha de todos os dias, o momento. Você é uma referência em informação para nós. Então, eu acredito que a região nossa, que temos que agradecer, né? Essa é a sua persistência nesse trabalho de trazer informação, de trazer conhecimento, né, para as pessoas, para que a gente continue firme, forte e sempre numa crescente. E graças a Deus, nesse período todo, né, o que a gente tem enxergado, o que a gente enxerga é isso, é um crescimento do agronegócio em Primavera, uma verticalização dos processos, né, e uma ampliação cada vez maior na economia do Estado, o que é muito importante. E aí a gente continua torcendo para que os gestores continuem focados no município para o desenvolvimento, consigam enxergar as demandas que o município precisa para alavancar o crescimento e que continuemos pensando lá na frente como sempre foi. A gestão, a cabeça do município, né? A forma de ver do primaverense dessa nossa região é diferente e do agronegócio como um todo, né? O produtor ele não enxerga só o aqui e o agora, ele enxerga o aqui e está olhando lá na frente. Exatamente. E isso é importante manter. Então, acreditar que nós vamos passar por esse momento, eu acho de muita importância, não falando por falar. Primeiro, eu acredito. Segundo, eu como o empresário do segmento e tocando isso daí, eu quero que melhore, né? Tem que ser melhor para nós. Então, ter pessoas como você, ter um trabalho como o seu, né, para divulgar, para trazer pessoas desse segmento, para conversar, trazer uma informação, trazer um ponto de vista às vezes fora, né? Não quer dizer que esteja certo ou errado, mas é uma forma diferente de ver aquele mesmo processo, né? São prismas diferentes. Exatamente. Isso engrandece a discussão, enriquece o processo, né? E com isso a gente pode ter ganhos maiores e melhores. Né? Então, eu sou grato, estou à sua disposição, né? Sempre que puder participar, vem aqui dar uma pequena colaboração, talvez não querendo destoar do pessoal aí, mas claro, uma palavra positiva sempre e tenho certeza que nós vamos passar por mais esse processo aí, com certeza.
Não, e com certeza teremos mais vezes. Quem sabe a gente pode trazer Fabiano junto também, da Nutrifrigo, né? Afinal, né? Porque não ele vem aqui falar, né? Falar um pouco. Mas certeza. Obrigada mesmo, viu, Cláudio? De verdade. Tá bom? Um grande abraço. Gente, que bate-papo. Eu acho que é como o Cláudio pontuou, é tão bacana a gente trazer uma forma, né, diferente. Ele falou um pouco do ponto de vista dele sobre essa questão do momento, que é bem interessante a gente estar abordando. Então, Cláudio Luiz Machado de Oliveira, que é diretor da Nutrifrigo, médico veterinário, já gravamos aí algumas vezes, foi realmente muito especial tê-lo conosco aí pela primeira vez no podcast. Primeira, né, gente? Com certeza mais vezes. É só convidar. É só convidar aí, ó. O convite está feito. A gente só se organiza, mas teremos mais vezes aí. Quem sabe a gente também tem aí a oportunidade de ter o Fabiano também da Nutrifrigo. Então, realmente um bate-papo muito interessante. E, antes de eu encerrar, lá vou eu novamente convidando você para se inscrever. Porque sou insistente, né, gente? Se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante para o podcast, que vocês se inscrevam aqui no YouTube, nos sigam lá no Instagram, no @Momento do Campo, e lembrar, né, que estamos também no Spotify. Então, se você não consegue assistir no YouTube, nos ouça no Spotify. E aproveitar também para agradecer a nossa parceira aqui do podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que é a solução completa, com uma equipe extremamente competente, solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. Esse foi, então, o bate-papo de hoje do nosso podcast. Espero vocês no próximo episódio.